é notória em nosso lugar, nesse lugar. Sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores. E o Senhor não despreza ninguém que chega-se a Ti, ó Pai, com um coração sincero, com um coração, ó Deus, quebrantado. E nós te agradecemos pela Tua presença. Receba os louvores que temos cantado e fala com cada um de nós, Pai. Que o grande Espírito Santo possa estar, ó Deus, em cada coração, para que ambos, todos nós, possamos ser abençoados. Pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Como é gostoso, né, nós estar na presença de Deus e ver o Espírito de Deus se movendo. E sabemos que Ele tem prazer de estar onde Ele é convidado. Nós vamos ler as Escrituras. Eu até estava tão bom os louvor, né? Mas vamos para a melhor parte, que é a palavra de Deus. Nós vamos ler em Salmo, capítulo 100, versículo 3. Vai ser somente um versículo aqui em Salmo 100. Você somente pode ouvir. Mas a escritura de maior proporção está em São João, capítulo 21, versículo 15. São João, capítulo 21, versículo 15. Então, primeiro quero ler Salmo, uma escritura muito conhecida, onde Davi diz assim: Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Amém. Agora, outra escritura também conhecida, onde Jesus fez aquela visita para Pedro. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez. E disse: terceira vez, amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Oremos uma vez mais. Querido Deus, ajuda-nos, ó Pai, a controlar a nossa emoção. E que o Senhor tome, ó Deus, o controle de tudo aqui, Pai. Das minhas faculdades mentais. E cada espírito de cada irmão, o Senhor possa, ó Deus, tomar o controle e distribuir a cada um a vitamina que cada um precisa. O alimento que cada um precisa. Pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Já algum tempo já tem estado em meu coração esse tópico que eu vou falar nessa noite, mas tem estado ali, não tem passado talvez meses e eu não falei ainda. E esse final de semana eu senti dirigido de falar esse assunto. Falei na Ronda Alta, falei em Barra Funda, e eu creio que uma vez mais Deus irá falar conosco.
E se eu dar um título para a nossa meditação, eu quero falar a divergência ou as diferenças, para ser mais entendido, no seio da igreja, no rebanho de ovelhas, como também as fases do rebanho, a fase do crescimento espiritual que nós passamos. Nós vamos tomar como exemplo essa escritura que eu li, de Salmos, aonde Davi disse que foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto, né? E o próprio Jesus disse que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então Deus sempre comparou o seu povo a ovelhas. E ele mesmo se compara ao bom pastor. E assim nós sabemos que a ovelha, naturalmente, ela não tem defesa própria, como já ouvimos muitas vezes. Ela é um animal frágil, vil, e que depende constantemente de um cuidado mais direto do que um outro animal. A ovelha, se você não cuida do rebanho, eu estava vendo o pastor Febrônio relatar uma experiência que ele teve enquanto visitava um irmão, ela se machuca ali e pega uma bicheira, né? E logo, se não cuida, ela vai definhando e morre. E a experiência que o pastor Febrônio contou, que um dia ele estava com um irmão que criava ovelha, o irmão olhou assim aquela ovelha e já percebeu que tinha algo errado. E ele pegou a ovelhinha, já jogou ela no chão deitada, já viu onde estava, vamos dizer assim, a bicheira, e foi lá e já pegou o azulão que ele já tinha por ali e já tratou a sua ovelha. Então Deus nos compara da mesma forma, como o seu rebanho, como suas ovelhas, e Ele como o bom pastor. E nós vamos seguir um pouco, pegando Pedro como nosso exemplo, na sua caminhada, e nós vamos ver como Deus cuida das suas ovelhas. E vamos ver como há fases no nosso crescimento e há diversidade no nosso meio. Mais para frente eu vou mostrar isso. Nós vemos que Pedro, nós conhecemos muito bem a história, ele era aquele discípulo espontâneo, pronto. Eu penso assim que, digamos, que se precisasse, se ele fosse um dos nossos aqui, e se precisasse, digamos, pintar a igreja, ele estava pronto. Precisasse visitar alguém, ele estava pronto. Ele era aquele homem pronto, sempre presente a responder, a questionar, estava na frente, né? Quando Jesus falava algo, ele ali estava para responder. Então nós vemos que ele era, vamos dizer assim, se fôssemos pensar que boas intenções é o tudo, então Pedro estava cheio de boas intenções. Mas como muitas vezes eu tenho falado, boas intenções, só isso não adianta. Porque somos limitados. E aí nós vamos seguindo Pedro, né? Você veja que quando Jesus trouxe aquele discurso difícil de entender, após ele fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, e aquela grande multidão, mais de 5.000 pessoas seguindo Jesus, em outras palavras, fielmente ao seu ministério, procurando, né, para fazer de Jesus um rei. E Jesus procurou escapar e lá vieram eles atrás. E Jesus então já sabia o que fazer para espantar aqueles parasitas, e o irmão Brana diz isso, que estavam ali agarrados somente em busca de bênçãos naturais. Nós sabemos que as bênçãos natural, elas são acessórios que acompanham a vida cristã, mas não é o principal.
O foco principal é o que a Bíblia diz: Cristo em vós, esperança de glória. O foco principal não é a cura do nosso corpo, se bem que isso é muito bom. O foco principal não é você poder ter um carro novo, uma casa nova. É bom também, mas o foco principal é a cura da nossa alma. É a nossa alma sendo redimida. E Jesus, quando ele veio sim, para nos trazer a cura, para nos trazer a paz. Isaías mesmo disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vemos ali um dos acessórios, né? Mas qual era o foco principal? É redimir aqueles que haviam se perdido, é salvar a nossa alma. Então, quando Jesus viu tudo aquilo seguindo ele, e ele sabendo por que eles estavam ali, ele já trouxe aquele discurso, né? Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Quem de mim se alimenta, como disse ele, tem vida. Quando ele trouxe esse discurso, você imagina, mais de 3.000 pessoas ali seguindo. Um olhou para o outro e disse: olha, estava bom até aqui, mas não dá. Ali nós sabemos que estava caracterizado o crente incrédulo, né? Que no primeiro problema ele vai embora. Foi embora, os 70 discípulos também foram embora. E você pensa, será que os discípulos ficaram contentes com aquele discurso? Trabalhamos tanto, né? Agora que mais de 3.000 pessoas estavam nos seguindo, já tínhamos mais companheiro para auxiliar, Jesus traz um discurso e espanta com tudo. Eu penso que eles ficaram cochichando, né, um no ouvido do outro. Pedro, que era o mais esperto, né? Quem sabe chegou para um deles, Tiago, Mateus: você entendeu esse discurso de Jesus? Não entendi nada. Jesus virou para trás e disse o quê? Vocês não querem ir embora também? Que aí vai. Mas ali nós vemos como Pedro é espontâneo, a espontaneidade dele. Disse: Senhor, para onde iremos nós? Ele poderia muito bem dizer: Senhor, eu não entendi nada do seu discurso também. Mas tem uma coisa: para onde eu vou? Somente de ti provém palavras de vida eterna, e temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não entendi o seu discurso, e o seu discurso espantou a multidão, mas estou com a mão atada, não tenho para onde ir. Aí nós vemos então a base, vamos dizer assim, da formação de uma vida cristã. É a revelação. Quem é Cristo? O que nos espera? O que é a vida cristã? O porquê que nós deixamos o mundo? Para onde estamos indo? O que nos espera do outro lado? É a base, é a revelação. E Pedro tinha. E ele era espontâneo. Mas nós vemos que na nossa caminhada, como eu vou citar mais para frente, existe no rebanho ovelhas pequenas, que estão no crescimento, ovelhas médias, ovelhas grandes e robustas, e também existe ovelhas machucadas, feridas, com bicheira. Existe essa diversidade. E nós precisamos compreender que tem isso que nós não vamos nem falar das 3 classes de crente, que aí é outro assunto. Do crente incrédulo, do crente manufaturado, do verdadeiro. Nós vamos falar das ovelhas. Existem as fases. E como eu disse ali em Barra Funda, se eu não cuido, se você não cuida, se nós não cuidamos, o inimigo usa eu mesmo para atingir o meu irmão. Não é só o ímpio. Às vezes ele usa a pessoa, se a pessoa não cuida, não vigia, não tem a maturidade. Por isso que Jesus nos ensinou a fazer o quê? Primeiro, antes da oração, veio o quê? A vigilância. Há pessoas que oram muito, tá bom, mas às vezes não vigia. Por isso ele ensinou a vigiar e orar.
Você imagine como ficou Pedro, né? Mais na frente você vai ver Jesus lançando uma pergunta para ele. Nós estamos olhando as qualidades de Pedro, vamos olhar as falhas dele também. Mais na frente você vai ver Jesus perguntando para eles: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Quer dizer, o que dizem os homens de mim, as pessoas? O que eles pensam de mim? E como eu gosto sempre de refrisar, quando os discípulos referem-se, dão a resposta para Jesus, eles nem referiram-se às pessoas que pensavam mal de Jesus. Nem cogitaram. Mas das pessoas que pensavam bem de Jesus. E eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. E os menos, quer dizer, com menos informação, né? Opinião formada, dizem que tu és um dos profetas. Isso era o que, vamos dizer assim, o povo em geral pensava de Jesus, sem a revelação, não é? E os que não pensavam mal de Jesus, você já sabe, né? Filho ilegítimo, filho de José, Belzebu, era o que eles pensavam. Aí Jesus virou para eles e disse: e vós o que dizem de mim? Pedro, uma vez mais, levantou a mão por certo e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu revelou isso. E sobre essa pedra, sobre essa revelação, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tudo o que vocês ligar na terra será ligado no céu, e o que vocês desligar será desligado no céu. Ou seja, eles receberam a chave, né, para ligar. Agora, se coloca, vamos assim, no sapato de Pedro numa hora dessa. Receber um elogio dessa magnitude do mestre. Ele ficou muito feliz, com certeza. Andando com o peito bem estufado. Mas mais na frente você veja que ele não vigiou. E Jesus começou a dizer que ele iria para Jerusalém, seria entregue nas mãos dos príncipes, padeceria, morreria, e ao terceiro dia ressuscitaria, né? Começou a dizer antes da sua missão. Pedro, vamos dizer assim, chegou, colocou o seu braço no ombro de Jesus e disse: não, isso não vai acontecer contigo. Tenha dó de ti mesmo, que é isso? Jesus já discerniu que ele estava sendo usado por quem? Por Satanás. E Jesus disse o quê? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Com certeza, glória a Deus, aleluia, foi uma repreensão dura. E aí nós vamos seguindo, né? Vamos dizer assim, a trajetória dessa ovelha, desse pastor, porque ele foi o pastor da igreja, o primeiro pastor. Nós vamos seguindo. Ele com muitas boas intenções. Mas, como eu disse, só isso não é tudo. Há fases, há momentos. E Jesus começou a dizer, né, que iria ser entregue. E Jesus disse para Pedro: Simão, Simão. Eu estava lendo ali antes. Repetiu: Simão, Simão, Satanás me pediu para vos cirandar como trigo. Mas olha o cuidado do pastor, do sumo pastor. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Leiam depois, isso está em Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás me pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça.
Em outras palavras, você é bem intencionado, Simão. Você é um homem realmente que tem se destacado, que tem deixado as redes, que tem deixado os seus afazeres para me seguir. Mas você não tem ideia da luta que está havendo agora mesmo no mundo espiritual, Pedro. Mas não esqueça que eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E que disse Jesus em seguida? E quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Quer dizer, ajuda teus irmãos. Estamos falando de fases. Quer dizer, Pedro, você está no caminho, mas você ainda não é convertido. Você ainda não deu, vamos dizer assim, meia volta por completo. O diabo ainda vai te cirandar, e eu já roguei ao Pai. E aí Pedro trouxe uma palavra: Senhor, eu vou contigo até a prisão e a morte, se for preciso. O que disse Jesus? Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Essas são as fases que temos na nossa vida e temos no nosso meio. E às vezes o problema, em muitos casos, não está na ovelha pequena. Não. Às vezes o problema está naquela ovelha robusta, que está cheia de saúde, forte, gorda, não sabe entender, compreender. Isso, friso e refriso. Isso não quer dizer ser conivente com o pecado. Não. Mas é saber entender que aquela pessoa está lutando, está num bom espírito. Aquela pessoa ainda não alcançou a maturidade que você alcançou. Aquela pessoa não chegou no nível que você chegou, mas ele está lutando. Vocês lembram que o irmão Brana foi chamado a atenção duramente por uma irmã, creio que era uma irmã ou um ministro, não lembro, em relação à irmã que tocava o órgão no tabernáculo, porque estava com uma saia não apropriada, um pouco curta. Vamos dizer, era uma irmã nova que estava chegando. E o irmão Brana disse: ela tem uma lá, que tem a natureza de brigar com uma serra circular, e fica condenando. Essa, pelo menos, tem o espírito correto. Está lutando. A hora que ela crescer um pouquinho, que ela tiver um pouquinho mais de visão, automaticamente ela vai se comportar como uma cristã. Ela está no caminho, vamos dizer assim, ela chegou ontem. Está num bom espírito. Então, às vezes, não sabe compreender. Não sabe entender a fase. Por isso, Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes vai me negar. E antes, como citei, que o diabo tinha pedido para cirandar. Cirandar o quê? Dança, Quer dizer, brincar contigo, Pedro. Fazer de você algo que Pedro não gostava. Mas havia uma intercessão por Pedro. E nós vemos o próprio Jesus Cristo na oração sacerdotal, ele dizendo: não rogo somente por estes, falando dos seus discípulos ali, porque ele sabia que ele seria entregue. E nós temos que entender que Jesus Cristo, ele tinha 2 naturezas. Ele era 100% Deus, sim, mas ele também era homem. Deus se vestiu de homem. Como homem, ele queria estar com seus discípulos, ou será que não? Como homem, ele estava ali curando, vamos dizer, a sogra de Pedro. Como homem, ele estava ali, João, reclinando a sua cabeça no seio de Jesus. E agora ele sabia que como homem ele iria embora. Então, como homem ele orou. Como homem ele morreu por nós. Como homem ele subiu o Calvário sozinho. Ou não é sozinho? Sozinho. Ele disse: Elohim, Elohim, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste?
Porque enquanto ele subia o Calvário, ele estava carregando os meus pecados e os teus. E Deus não compactua com o pecado. A parte divina nesse momento separou-se daquele cordeiro que estava subindo carregando os nossos pecados. É onde o Trinitário não consegue ver. Mas nós vemos que ali havia duas naturezas, mas um Deus encarnado. Então, como homem, ele sabia, eu vou ser morto. Eu vou embora como homem. E então ele rogava por seus discípulos. Quando eu estava com eles, Pai, eu os guardava. Agora eu vou para ti. Rogo que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre do mal. O que era isso? O nosso sumo pastor, rogando por suas ovelhas. E ele disse mais, não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Ali havia, como no caso de Pedro, havia uma intercessão, também no nosso caso, há uma intercessão do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo, guarda-os, livra-os. Não oro só por esses, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Agora, vamos voltar e analisar um pouco o andamento de Pedro, da vida de Pedro, que isso se repete nas nossas vidas, ou será que não se repete? Com todas aquelas boas intenções, dedicado, esforçado. Todos os discípulos o abandonaram. Mas ele foi atrás, foi cumprindo o que ele disse, eu vou contigo até a prisão. Havia um outro discípulo que a Bíblia cita, que era conhecido do presidente, tinha livre acesso, conversou lá com o presidente e conseguiu levar Pedro para dentro do pátio. E Pedro entrou, vamos dizer assim, meio assustado, né? E logo chegou a se aquentar em uma fogueira. E mal sabia ele que o diabo estava ali para lhe dar um golpe. Um golpe que, se não fosse a graça de Deus, nunca teria se levantado. Mas olhe aonde estava a base de Pedro, volta aqui. Na convicção que somente em Jesus Cristo tinha esperança de vida eterna. Ele estava ali fazendo, vamos dizer assim, o melhor que ele podia, lutando, batalhando. Tinha levado uma repreensão do mestre dura. Para trás de mim, Satanás. Jesus não cortou volta. Ficou ali, quem sabe, meio aborrecido, não é? Cabeça baixa, mas daqui a pouco seguiu a caminhada. Mas foi até o final. Mas de repente o diabo chegou ali, usando o medo de Pedro e usando a criada para instigar, para perguntar. Tu é um desses aí, ó. Você faz parte desse aí, ó, que está aí, que vai ser morto aí, ó, que está apanhando lá. Você é deles. Quer dizer, põe a tua barba de molho porque a coisa não está boa para o lado de vocês. Pedro disse, não sou não. Vem um outro e pergunta, tu és um deles? Sim. Você estava com Jesus Nazareno. Não sou eu. A tua fala te denuncia. Aí foi um elogio, né? Você é como ele. Você age como ele, você fala como ele. Você é um deles, sim. Não sou. E a Bíblia diz que ele negou e praguejou. E a terceira vez negou de novo. E então o galo canta e Jesus olhou para ele. Em outras palavras, eu te avisei. Isso foi, como a gente diz, como um balde de água fria. Isso, irmãos, peguem isso. Isso foi como desmoronou para Pedro. Para mim acabou. E porventura não é isso que o diabo muitas vezes tem feito, falado para muitas pessoas. Para você não adianta.
Você é isso, porque a Bíblia diz que ele é o nosso acusador, que ele sobe diante de Deus noite e dia, e não cansa de ir lá e acusar, como acusava Jó. Mas lembre-se, não esqueça, que nós somos as suas ovelhas, e ele é o nosso sumo pastor. Pedro, a Bíblia diz, o que ele fez? Vocês lembram? Voltou para as suas redes. Voltou para a sua origem. Jesus tinha encontrado eles pescando e disse: Pedro, eu vou fazer de vocês pescador de homem. Vem embora. Ele foi. Teve a revelação que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Foi enviado junto com seus colegas, quando Jesus enviou de 2 em 2. Vão, cure os enfermos, libertem. Anuncie a salvação, ali estava ele. Com algum colega ali anunciando a salvação e curando os enfermos e feliz e eufórico, mas lembre-se, ele ainda estava em uma caminhada. Ele ainda passaria por momentos que ele não esperava. Ele ainda estava em crescimento. Ele ainda não era convertido. E ele, a Bíblia diz, voltou para as redes. Quer dizer, para mim acabou. Eu lembro que ele disse que eu era bem-aventurado, porque o Espírito Santo tinha me revelado que ele era o Cristo. Eu lembro que ele me chamou da pescaria e faria de mim um pescador de homens. Eu lembro que ele me enviou com mais alguém curar os enfermos e eu fui. Mas eu neguei ele e ele está morto, frio na sepultura. Eu vou voltar para minhas redes, não me resta mais nada. Os 2 discípulos do caminho de Emaús, vamos embora, vamos para Emaús. Quer dizer, a nossa esperança se foi. Você veja que os 2 discípulos do caminho de Emaús, o que eles diziam? Nós esperávamos que era ele que ia remir a Israel. Nós esperávamos. Mas hoje é o 3º dia. É bem que ele disse que ele ia ressuscitar no 3º dia, mas cadê ele? E Jesus aparece no meio deles. 2 para o caminho de Emaús, Pedro voltou lá para a pescaria. Isso não está na Bíblia só por estar. Ele voltou aonde? Para as origens, para onde ele estava. E onde você e eu estávamos antes que nós fôssemos chamados. Mas havia uma intercessão. Ele estava nessa caminhada, nesse crescimento. Que, como eu disse, no rebanho, faz tempo que eu estou com essa mensagem para pregar, que no rebanho tem ovelhas pequenas, que está crescendo, que tem um bom espírito, que tem a revelação, que Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para restaurar, que está crescendo, ela vai atingir o tamanho médio e ela vai atingir o tamanho de adulto. E aí você vê um Pedro com tudo isso crescendo, levando um baque de Satanás, que o nocauteou. Mas lembre-se que o bom pastor, como ele mesmo disse, dá vida pelas ovelhas. Lembra da parábola do bom samaritano, aí você vai encaixando. Que Jesus falou que um homem saiu de Jerusalém para Jericó. E no caminho caiu nas mãos dos salteadores, que o despojaram, espancaram, deixando meio morto. E no caminho passava um sacerdote. O sacerdote deu uma olhada, coitado do homem, assaltaram. E deixaram o homem, mal a pena consegue respirar. Se pudesse fazer alguma coisa, mas fazer o que? Vai morrer, né? Está espancado. Foi embora. Veio o levita, da mesma forma. Mas no caminho vinha o bom samaritano, que aponta para o Senhor Jesus Cristo.
que ainda tem azeite em sua botija, que ainda tem vinho, o vinho do estímulo, que te estimula a vir à casa de Deus, o vinho do estímulo que te faz vir na casa de Deus e olhar para as promessas de Deus e glorificar, e olhar que Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem e eternamente, que Jesus Cristo ainda cura, que Ele ainda se importa por você. Esse é o estímulo. E a Bíblia diz que o bom samaritano, não é, atou as feridas daquele homem e despejou ali azeite e vinho. Azeite simboliza, sabemos, o Espírito Santo. O vinho, como falamos, o estímulo. E colocou em sua própria cavalgadura. Por isso o irmão Brana diz, muitas pessoas dizem assim, eu busquei a Deus. Ele disse, não, você nunca buscou. Foi Ele que te buscou. Se há algo de bom em mim, Deus colocou isso em mim, e eu tenho que cuidar disso. Se há algo de bom no ímpio que há, né? É Deus que colocou. Aquilo lá foi Deus que colocou. Mas tudo que há de mal no ímpio, o diabo colocou. E tudo que há de ruim em nós também, o inimigo que tem colocado através da queda do pecado. Não há nada de bom por conta própria. Então ele atou as feridas daquele homem, colocou na sua cavalgadura, levou até a estalagem e disse, cuida bem deste homem. E o que faltar, quando eu voltar eu te pago. Nós sabemos, a estalagem aponta para o quê? Para a igreja. O estalajadeiro aponta para o quê? Para o pastor, que recebeu 2 dinheiros. Podemos aplicar o quê? A Bíblia e a mensagem. Cuida bem dele. E se faltar, quando eu voltar, eu pago. Então esse é a caminhada das ovelhas de Deus e esse é o trabalho do pastor, do sumo pastor. E aí, eu quero me apressar, porque a hora corre, né? Pedro volta para as redes, os 2 discípulos vão para Emaús, Jesus vai para a tumba. Quem que foi lá levar os perfumes lá na tumba? Foi os discípulos? As mulheres. E chegaram lá, viam um anjo sentado e elas disseram, se você levou meu mestre, me diz onde você levou. E o anjo disse, por que você procura o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui. Diga aos seus discípulos e a Pedro que ele ressuscitou e vai adiante de vós para Galiléia e lá vocês vão ver. Pegaram? Diga aos seus discípulos e a Pedro. Porque Pedro, nessa altura, decepcionado, eu neguei o mestre. E a Pedro. E aí, quando Jesus chega lá, tem esse particular com Pedro que nós lemos. Quer dizer, Pedro, você me negou 3 vezes? Vamos tirar essas 3 vezes então da tua negativa com a tua confissão. Por isso que a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. A Bíblia diz, se creres com teu coração e confessares com tua boca que Jesus é o Cristo, será salvo, né? Eu preguei um dia aqui o poder da confissão. Jesus vai lá fazer o quê? Uma visita ministerial. Fazer uma visita ministerial. E quantas vezes o pastor percebe que aquela ovelha está fraca? Procura ajudar. E quando quer ser ajudada, ajuda-se. Mas como eu digo, a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Porque dói no nosso coração. Você acha que não dói? Dói. Ver pessoas que vão lentamente se distanciando e a gente corre atrás. Visita, mas parece que não adianta.
E um dia nós estávamos pescando em algum lugar, com o pastor Febroni e mais um colega. E esse colega, conversando com o pastor Febrônio, da maneira que ele, em outras palavras, aplicava alguns testes, alguns obreiros, para ver se realmente eles tinham maturidade para o ministério. E ele citou um dos testes, que é algo realmente que precisa ser observado. Como sendo algo para ele, e é uma das coisas principais, mas não a principal. Se ele sabe guardar segredo. Então, ele chama, digamos, o irmão Lindomar, que é obreiro, chama ali e confidencia alguma coisa. E deixa quieto. E ele observa. Se daqui a pouco o irmão Marcos está sabendo, ele sabe que vazou daqui. E ele sabe que normalmente, diz ele, vaza através da esposa. Porque a esposa do ministro ela tem que ter maturidade. E o ministro também tem que ter maturidade e cuidar, né? Que é o vaso mais fraco. E aí eu não queria estar no coro desse ministro quando ele for chamar a atenção por esse colega. Como diz ele, você já rodou no primeiro teste, rapaz. Aquilo que eu te falei, como que o fulano lá já sabe? E esse vai ver, normalmente vazou através da esposa. E aí nós conversamos isso. Lá entre eles, e o pastor acho que ficou com aquilo na mente. Depois nós voltando, viajando, ele me fez uma pergunta que eu tenho visto muitas vezes ele falar. Pastor é coração. Se não tem coração, é um mercenário. Assim como um pai é coração. E aí você vê, nesse percurso de Jesus e Pedro, você vê coração aplicado a isso. Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Quer dizer, cuida das minhas ovelhas para mim. Você não imagina, Pedro, mas você vai ser quem vai ser o meu representante, Pedro. Cuida das minhas ovelhas. Liquidou a primeira negativa. Pedro, você me ama, Pedro? Sim, Senhor, coração. Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Liquidou a segunda negativa de Pedro. Terceira vez, e a Bíblia diz, Pedro entristeceu-se. Eu procuro não ser emotivo, mas a minha natureza é assim. O que posso fazer? E nessa terceira pergunta, quando a Bíblia diz que Pedro entristeceu-se, Jesus tirou, vamos dizer assim, o sumo, o néctar do coração de Pedro, o que havia de mais precioso ali. Pedro disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, ora. Não é porque eu falhei que eu não te amo. Quer dizer, eu tenho coração. Estou machucado, mas eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus sabia que tem coração para cuidar, para dar andamento. Então, como eu estava falando e fiz, fiz esse parênteses. Vocês acham que a gente não fica triste? Fica. Assim como o pai fica triste quando às vezes aconselha o filho e ele não ouve. E você sabe aonde vai dar se não ouve. O profeta, em uma das suas mensagens, ele diz assim, quantas vezes eu prego duro, repreendo, bato firme, mas não sabem que aqui dentro, diz o irmão Brana, o meu coração está sangrando. Porque esses barcos irão se arrebentar na frente. Não é porque eu estou bravo, em outras palavras, o Brana está dizendo, mas é que eu sei, é a realidade. Mas quando vê aquela ovelha se distanciando, é porque ela está enferma.
Não venha me dizer que não está, porque está. E se não há coração, não vai atrás. E quando há coração, vai atrás. E aconselha. Mas dói. Mas é gostoso quando você vê que você consegue ajudar alguém. Você ganhou o dia. Quantas às vezes a gente visita alguém sozinho, só vou eu, às vezes vai só o pastor Daniel, e há vezes que nós estamos ali e vamos nós dois juntos. E quantas vezes a gente vai visitar alguém e graças a Deus a gente conseguiu ajudar. Vocês não têm noção como a gente sai feliz. E diz ele assim para mim, algo que ele já me disse mais que uma vez. Diz, ovelha é assim. Se não cuidar, ela se enrola num capim e morre. É. Feliz da ovelha, que quando está passando por dificuldades, pastor, por favor, me ajude. Vem aqui. Eu estou passando por isso. Eu cortei meu cabelo, eu fiz isso, pastor. Amanhã depois, isso eu falo caso verídico, você vê essa mesma ovelha, agora já robusta, dizendo, pastor, fulana de tal, preciso de ajuda. O senhor pode ir lá? Pastor, é coração. Lembra que na conversa nossa esse colega aplica esse teste. É um teste bom. Se ele sabe guardar. E aí nós voltando, viajando de volta, isso depois, no outro dia, o pastor Febroni perguntou para mim, irmão Davi, qual é a principal característica de alguém, vamos supor, um aspirante, de alguém que apto para ser um pastor? Eu poderia responder automático aquilo que eu tinha visto outro comentar. Ah, pastor, é sigilo, é saber guardar. Sim, é um dos principais. Mas ele pediu qual o principal. Eu disse, pastor, eu vejo para mim que o principal é amar. É isso. Quer dizer que essa ovelha não tem valor para Cristo? Sim. Voltando da reunião, chegamos em casa às 10 horas, por aí, o pastor me passou a mensagem, eu liguei para ele para ver o que era, o que se tratava. Irmão Davi, eu preciso que você vá amanhã, lá no outro estado, alguém que nós já tínhamos entregado para alguém, fazer o funeral da nossa irmãzinha lá. Por quê? Porque alguém não deu assistência. Se quer assistência, tem que vir na minha cidade. Não estou citando o nome, né? Deus sabe que nós não vamos citar. Não importa, quando há coração você vai. Quando há coração você vai. Você não, mesmo que não saia dízimo dali, você vai. Você vai atrás do pequeno, do grande, como Jesus foi atrás de Pedro. E muitas vezes, eu estou falando sobre as diversidades, já quero terminar. Quando você está doente, você não quer comer. Você não quer levantar. Você está desanimado. E assim é espiritualmente. Quando você vai visitar alguém que você sabe que está fraco, não caia na besteira de tentar marcar, você não vai conseguir marcar. Ele vai te enrolar. Ele não vai te esperar. Vai de supetão. Às vezes tu consegue ajudar.
mas se ajuda quem quer ser ajudado. Então, como estamos falando, existe essa diversidade de crescimento que nós temos que entender, ajudar. E existe a ovelha ferida. Agora, se não tem essa visão, mata. Mas quando você tem essa visão de Jesus, ele sabia, Pedro está machucado. Eu vou lá. E restaurou. E aí você vê um Pedro depois. Depois da conclusão. Depois do Pentecostes. Em um discurso, mais de 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. E trouxe a receita, vamos dizer, girou a chave do céu. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Você não encontra mais um Pedro negando. Você não pode, permanecer anêmico. É uma fase, mas nós temos que entender que nós temos que crescer. Você não vê um Pedro anêmico. Você não vê um Pedro na frente negando. Você não vê um Pedro cortando a orelha do soldado na frente, não. Ele cresceu. E é isso que nós precisamos, é crescer. Crescer na fé, crescer em maturidade e espiritualidade. Voar mais alto. Quantas coisas, quantos problemas enfrentamos porque estamos voando rasteira. Qualquer infecção que passou lá em Ronda Alta pega, porque a imunidade está zerada. Essa ovelha está com bicheira. Nós temos que crescer, nós temos que ser sarado. E você vê um Pedro sarado, um Pedro curado, ali um Pedro trazendo um discurso de 15 minutos e 3.000 almas aceitando a Cristo. Nós vemos um Pedro andando pelas ruas e a sombra dele curava os enfermos. Nós vemos um Pedro na Porta Formosa, o homem dizendo, nos dá uma esmola. Ele disse, eu não tenho prata nem ouro, mas há uma coisa que eu tenho, que eu já adquiri. O poder de Jesus Cristo. Aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Nós temos que entender e ajudar as nossas ovelhas que estão vindo. Mas essa ovelha que está vindo, ela não pode continuar anêmica. Ela tem que permitir ser ajudada. Senão amanhã está morta. Natural explica o espiritual. Vê um Pedro medroso, né? Medroso e com a espada pronta, qualquer coisa, veio para o meu lado aqui, cortou a orelha do soldado. Foi lá, negou a Jesus. Mas depois que ele atingiu aquele patamar, que Jesus disse, Pedro, quando tu te converter, confirma teus irmãos, Pedro, há uma responsabilidade sobre teus ombros, ajuda os teus irmãos, tu me amas, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas, tu me amas, Pedro, então apacenta os meus cordeiros. Um Pedro que era assim, quando chegou a hora do seu martírio, conta a história que ele foi crucificado, né? E por certo, o algoz disse, você defendeu tanto esse Jesus, então nós vamos te matar do jeito que matamos ele. Vamos te crucificar. Onde que estava o medo dele? Onde que estava a covardia dele? Tinha ido embora, porque aquele Pedro, frágil, revoltado, estava revestido pelo betume, estava revestido pelo poder do Espírito Santo. Não sou digno de morrer como meu mestre, crucifica-me de cabeça para baixo. Vocês vão me crucificar? Então vai ser de cabeça para baixo. Havia sido revestido, havia tido uma mudança.
Quando Deus mandou Noé fazer a arca, ele mandou escolher uma madeira frágil, porosa, a madeira de gofer. Noé não questionou, né? Mas quem sabe pensou, uma madeira dessa fraca, desse jeito? Sim, Noé, é uma madeira fraca desse jeito, com poro, com falhas, com buracos, melhor dizendo. E você pega uma outra madeira que eu vou te dizer, e você bate nela, e ela vai soltar uma resina, e você betuma essa madeira de gofer por dentro e por fora. E daí faz a arca que eu estou te mandando dessa forma. Noé fez. Com aquela madeira. E aquilo suportou a fúria do dilúvio. As ondas vinham, jogavam aquela arca, por certo, contra pontas de pedra, e aquela madeira, simplesmente, ela era flexível. Não quebrava. Porque estava betumada. E assim Pedro estava betumado. Assim Pedro, que outrora era todo cheio de falhas, de fagulha, de buraco frágil, foi betumado pelo Espírito Santo. Quem segurava esse homem depois? Andando pela rua, a sombra curava os enfermos. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta. Foi o pastor que realmente apacentou a igreja primitiva. Assim somos nós. Madeiras fracas, cheia de falhas, mas deixa ser betumado pelo Espírito Santo, atinja o crescimento, que aí o diabo não te dá tapa na cara mais, porque você está voando mais alto, precisa voar mais alto, precisa renunciar. Precisa estar realmente nas mãos do carpinteiro de Nazaré e ser betumado por ele. E assim vamos indo. Por isso que possamos sempre permitir ser ajudado. Nós não queremos perder ninguém. O irmão Brando diz que coisa mais terrível para um pastor é perder uma ovelha. Então você vai, você insiste, você preocupa. Preocupa. Você vai, você sabe que a pessoa não quer a tua visita. Você sabe. Você acha que eu já não bati em porta e fizeram de conta que eu não estava? Sim, fizeram. Mas eu desisti. Naquele dia, aquele dedo não vai apontar para mim, não. Passei mensagem para ele e para ela. Eu vou fazer uma visita para vocês. Responderam? Não. Deixei de ir? Não também. O que posso fazer? Se não quer ser ajudada, a bicheira vai matar. A mensagem, quando ela vem para nos encorajar e também vem para nos exortar. Nós precisamos de tudo isso. Nós precisamos de tudo isso. Porque nós estamos tratando entre a vida e a morte. Alguém, eu já estou terminando, tá, irmãos? Alguém me disse essa semana, mas como pode a pessoa viver com a vida dessa? Como pode? Apavorado? Eu digo, não é novidade. Não. Irmão Lindomar, você está indo, por exemplo, vindo para a igreja, certo? Bem, limpinho, bonitinho. Cai numa aposta, se lambuza tudo, certo? Aí você vai preocupado se vai respingar alguma coisa na tua roupa dali para frente. Está tudo sujo mesmo. Está tudo sujo. E assim é. A pessoa cai e não conserta, ele está sujo. E aí, um respingo a mais e um menos. Tinha um ditado no colégio que ele dizia, o que é, como é que ele dizia?